Tá, então olha só. Primeira coisa dessa aula 4 foi uma lembrança que eu coloquei aqui sobre som e luz. Lembrem-se que o que diferencia as ondas é a sua frequência. Quando a gente estuda o quem vê lambe com frequência... Opa, peraí, que não estava ligada a caneta. Quando a gente estuda o quem vê lambe com frequência, qual é a principal observação dessa forma? A velocidade é uma função do meio e a frequência depende da fonte emissora. Então, a frequência é uma característica da onda. A onda nasce com aquela frequência. Então, olhem as notas musicais, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. São diferentes frequências. O que é o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si? É uma sequência do grave para o agudo, né? Então, a frequência está aumentando. Então, vão ter muitas perguntas sobre isso aqui. Por exemplo, Aninha, quem é que a gente escuta, né? Quando a gente está num show e está cheio de obstáculos, a gente escuta melhor o dó ou melhor o si? O si? É uma pergunta legal, né? Ó, tu tá num show e tá cheio de obstáculos na tua frente. O que que o som vai ter que fazer? O som vai ter que contornar os obstáculos. Tem uma questão do Enem assim. Quem é que contorna melhor os obstáculos? Bom, a gente estudou que a difração de uma onda é diretamente proporcional ao comprimento da onda. Quanto mais comprida for a onda, melhor ela se difrata. Quem que é mais comprido, o dó ou o si? Bom, o dó tem menos frequência, né? Se o dó tem menos frequência, ele é mais comprido. Então, a gente sempre escuta os sons graves numa distância maior do que os sons agudos. Os sons agudos, eles se perdem logo, porque eles sofrem pouca difração, porque eles são muito curtos, porque eles têm muita frequência. Entendeu a ideia? Então, isso aqui é um ordenamento de frequência. Ó. Tu tá indo do grave para o agudo. Opa. Tu tá indo do grave para o agudo. Então, aqui tu tem um aumento de frequência. A frequência está aumentando. O que mais vai junto? A energia da onda, frequência, energia, poder de penetração, tudo isso vai junto com a frequência. E aí, o que cresce ao contrário da frequência? O que cresce ao contrário da frequência é o comprimento de onda, o período, que é o inverso da frequência, a difração, esse D aqui é o D de difração, propriedade de contornar obstáculos. Então, a mesma coisa vai acontecer com a luz, ó, por isso que eu botei um do lado do outro. O vermelho tem menos frequência do que o violeta. Né? Esse ordenamento aqui tem que saber de cor, lá em efeito fotoelétrico, se tu não souber a ordem das cores, tu não consegue fazer. E aí, ali, ó, o vermelho é mais comprido que o violeta. O violeta é mais curto, então ele tem mais frequência. Então, o vermelho tem menos frequência, menos energia, menos poder de penetração. E o violeta, tudo ao contrário. Então, o que diferencia as notas musicais e o que diferencia as cores é a frequência. Cuidem com isso. Depois nós temos acústica. Acústica é o estudo do som. O Enem gosta bastante dessas perguntas porque é total física do cotidiano. Acústica não é um conteúdo difícil, tá? Não é uma coisa horrível de se entender. O problema é que ele tem um pega-ratão, que é a altura, né? Porque a gente fala errado. Ah, o som está muito alto, baixa o volume. Não, nunca se deve dizer baixa o volume, tem que se dizer diminui o volume, porque o volume não é a altura. O que é a altura? A altura é a frequência. A altura depende da frequência. A minha voz é alta ou baixa comparada com a da Aninha? A minha voz é baixa comparada com a da Aninha, porque a minha voz é mais grave e da Aninha é mais aguda. Então, som alto é sinônimo de quê? De agudo.
que quer dizer mais frequência. Som baixo é sinônimo de grave, que quer dizer menos frequência. Aqui é legal de pensar no baixo, né? Por que o nome do instrumento baixo é baixo? Ah, porque ele toca muito baixinho, ninguém escuta ele. Não, nada a ver, né? Como é que são as cordas do baixo comparado com as cordas da guitarra? A corda é bem mais grossa. Olhem um dia um baixo. Por que a corda é grossa? Porque se ela é grossa, ela vibra numa frequência menor. Vibrando numa frequência menor, ela produz um som mais grave. Então, o baixo produz som grave. Som baixo, por isso que o nome dele é baixo. Aí vem a intensidade. Aqui sim tem muita coisa para falar, tá? A intensidade, vou aumentar um pouquinho aqui porque ficou pequenininho para me escrever. Já tenho uma letra horrível, se eu deixar pequenininho ainda, meu Deus. A intensidade é a amplitude da onda. Quem determina a intensidade é a amplitude. A intensidade é a força do som. Intensidade igual a amplitude, igual a força, igual a quantidade de energia transportada. Intensidade tem fórmula. A intensidade de uma onda é a potência sobre a área. Olha a coincidência, Tefi. Aquela questão que a gente acabou de fazer, né? Falou de insolação, né? Tu estava numa região que o sol tinha 800 watts a cada metro quadrado. É a intensidade do sol. É potência sobre a área. Quanto maior for a insolação, maior é a intensidade. Em vez de ele ter falado em insolação, ele podia ter falado em intensidade da onda. Essa fórmula, meninas, ela serve tanto para som quanto para luz, tá? Ela serve para os dois, ela serve para qualquer onda, na realidade. Tu tá aí no teu quarto estudando. Aí tu diz, meu quarto tá escuro. Tá, o que tu tem que fazer? Aumentar a intensidade da luz. Tu não vai conseguir mexer na área do teu quarto. A área do teu quarto é fixa. Então, se tu acha que o teu quarto tá escuro para te estudar, tu vai ter que ir lá e comprar uma lâmpada de maior potência. Porque daí, aumentando a potência, tu aumenta a intensidade. Você lembra aquela aula que eu dei para vocês de efeito fotoelétrico? Que eu ensinei a diferença entre frequência, entre energia, entre intensidade, né? Eu usei essa fórmula aqui também. Essa fórmula ela é muito importante para o Enem. Para a URGS também. Então, o que é um som forte? Um som forte é um som que transporta muita energia. É um som que tem mais energia. Som forte, vamos botar assim, mais energia. Se ele transporta mais energia, ele tem mais amplitude. Façam uma analogia, meninas, com a onda do mar. O que é uma onda do mar forte? É uma onda alta, né, de altura mesmo, é uma onda que tem um tamanho grande ou que tem um tamanho pequeno? Tamanho grande, né? Quanto maior for o tamanho da onda, mais energia ela transporta, porque depende da amplitude. Por que o tsunami é uma onda tão desgraçada? Porque quando ela vai chegando perto da praia, ela vai aumentando muito, né? Ela vai ficando com 10, 20, 30 metros de altura, umas coisas absurdas. Então ela transporta muita energia porque ela tem muita amplitude. Associa a intensidade com a amplitude. O que é um som fraco? É um som que transporta menos energia. Se ele transporta menos energia, ele tem menos amplitude. Então, uma energia, uma força, né? Tu levanta ou tu abaixa uma força? Não, tu aumenta ou diminui. Então a gente nunca pode falar levanta o volume, abaixa o volume. Não, a gente fala aumenta o volume, porque tu quer aumentar a força do som e não levanta o volume. Se uma pessoa te falasse assim, levanta o som, e tu levasse isso no pé da letra, o que é levantar o som? É tornar o som mais alto, é tornar o som mais agudo. Então, tu deveria mexer lá no comando dos graves e dos agudos, e não no volume. E a última característica que aparece bastante da rolo, com essa história da frequência, é o timbre. O timbre identifica a fonte sonora. O timbre depende da fonte. Ela depende do formato das ondas. Vocês sabem que o timbre é uma característica espetacular do ser humano. Os meios digitais eles têm muita dificuldade de identificar o timbre. Por isso que os programas de identificação vocal, né, de comando de voz, são tão ruins. Melhorou muito, né?
Agora com a Alexa da Amazon, a Siri também está melhorando. Tem o Google lá, não me lembro o nome do assistente do Google, eles estão melhorando com a inteligência artificial. Mas até tempos atrás era muito ruim, tu falava, liga para o João, ligava para a Maria. Aí tu testava no teu quarto, com tudo desligado, com tudo em silêncio, funciona perfeito. Aí tu ia no carro, onde tem barulhos, onde tem ruídos, e ele não entendia o que tu falava. Por quê? Porque é muito difícil para o meio digital identificar o timbre. O timbre é uma característica que o nosso ouvido é perfeito de identificar. Se eu botar vocês numa sala e tocar um dó de piano e tocar um dó de violão, observem ali, ó. O dó de piano, vou mudar aqui, depois eu limpo, tá? Ó. Eu vou limpar aqui, vocês já copiaram, né, meninas? Tranquilos. Ó, o dó tem uma frequência de 261,63 Hz. O dó de piano, o dó de violão, o dó de flauta vão ter sempre essa frequência. É a frequência do dó. Então, se eu tocar um dó de piano e um dó de violão, eles têm a mesma frequência. Agora, se vocês fecharem os olhos, vocês identificam tranquilos quem é que está tocando, se é o violão ou o piano. Porque os timbres são diferentes. É o formato da onda. Tipo assim, o dó de violão é uma onda mais redondinha. E aí o dó de piano é uma onda mais quadrada. Notem que essas ondas, elas são iguais, né? Elas têm o mesmo comprimento, né? O comprimento daqui é o mesmo, elas têm a mesma amplitude, né? Então, tu olhasse para essas duas ondas aqui, essas ondas vão ter a mesma frequência, vão ter a mesma velocidade, porque elas estão no mesmo meio, vão ter a mesma amplitude, vão ter o mesmo comprimento de onda. Então, para um computador, essas duas ondas parecem ser iguais, mas no nosso ouvido elas são totalmente diferentes, porque o formato da onda é diferente. Então, o ser humano é muito bom de identificar isso, mas os meios digitais têm dificuldade. Então, o Enem explora um pouco isso, tem que ter cuidado. E a última coisa aqui dessa parte de acústica que é importante saber e entender é essa história aqui, ó, que a velocidade do som no sólido é maior que a velocidade do som no líquido, que é maior que a velocidade do som nos gases, tá? Isso ajuda muito. Quanto mais denso for o meio, quanto mais junto as moléculas estiverem, mais rápido é o som. Não podemos nos esquecer que o som é uma onda mecânica e que a onda mecânica necessita de meio material para ser transportado. Então, o meio material interessa muito para o som. Quanto mais denso for o meio, mais rápida essa vibração molecular se transmite. Por isso que vem aquela história, o Enem já pediu de encostar o ouvido num trilho para ver se o trem está chegando. O trem está a 5 km de distância, tu encosta o ouvido no trilho e tu escuta o trem, porque daí tu está usando um meio sólido para o som se propagar, que é o trilho, e aí ele é muito mais rápido no ferro do que no ar. Beleza, menininhas? Tudo certo? Alguma pergunta? Olha só aqui, ó. Deixa eu procurar aquela que eu... Cadê? Deixa eu ver. Não é essa aqui. É uma dos... Aqui, ó. Aqui tem uma sequência de várias questões, tá? Que pode dar confusão. São questões rápidas de fazer. Essa é a vantagem também desse tipo de questão no Enem, que são as questões mais rápidas da prova, né? Física geralmente demora bastante, mas tem dentro da prova essas aqui mais simples. Olha essa 22 aí, meninas. Peguem aí no livro. Quando adolescente, as nossas tardes após as aulas consistiam em tomar as mãos o violão e o dicionário de acordes do Almir Shediac e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta, ele possuía ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos, capazes de identificar notas isoladas sem outras frequências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia.
Nesse contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite a distinção entre notas. E aí, olha só, como falou em distinção, o que muita gente fez aqui, né? Já respondi muita dúvida dessa questão. Ah, qual é a característica que permite distinguir sons diferentes? Ah, é o timbre. E o timbre depende da forma da onda. Aí a galera vinha aqui e botava a forma da onda. Tá, mas a forma da onda, o timbre, né? Esse cara aqui é o timbre. O timbre permite identificar fontes de som diferente. Tu identifica duas pessoas diferentes, tu identifica um violão e um violino. Aqui tu tá usando um violão. E aí ele tá falando a característica que permite a distinção entre notas. Quer dizer, todas essas notas vão ter o mesmo timbre, porque elas estão vindo do mesmo violão. E aí qual é a característica que diferencia notas? Frequência. Então, é fácil, mas é fácil se atrapalhar. Né? Aí, por exemplo, tu vem na 24. Bom, aí sim, ó. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical. Ah, bom. Agora eu tenho uma flauta e um piano. São dois instrumentos diferentes e eles estão produzindo a mesma nota. Se eles estão produzindo a mesma nota, as frequências são iguais. Né? Aí, consegue diferenciar esses instrumentos? Bom, agora ele foi claro. Intensidade sonora, nada a ver. Intensidade sonora é a amplitude, é a força. Potência, nada a ver, dá na mesma. A diferença de velocidade, não, porque os dois vão estar no mesmo meio, então a velocidade vai ser a mesma. Timbre do som, claro. Porque o que identifica fontes é o timbre. Beleza? É fácil, mas tem que se São ligar. questões opostas, né, Sor? Como repete que eu não entendi muito, Aninha? Elas são, tipo, questões opostas a 22, as frequências são diferentes. Vai, Aninha, ficou ruim o áudio. Tenta de novo aí. Não entendi. Tá ouvindo? Tô ouvindo, mas baixinho. Peraí, deixa eu aumentar meu volume aqui. Tá, vamos tentar agora. E agora? Agora sim. Elas são questões opostas, então. Tipo, umas frequências eram diferentes e o outro as mesmas? Isso. Na 22, tu tinha frequências iguais e o mesmo timbre. E na 24, tu tem timbres diferentes e frequências iguais. Isso aí. Tu vê que não é difícil, mas é fácil de se atrapalhar, né? Uhum. Muito bom. Vamos voltar lá. O Enem tem que fazer exercícios, meninas. Tem que fazer. De tanto fazer, a gente vai pegando a manha. Claro, tem que saber a teoria primeiro, óbvio, né? Mas tem que fazer exercício. A experiência de Young, tá? É uma coisa que cai... Eu até vou dizer para vocês que cai mais na URGS do que no Enem. Tá? Mas ela é uma experiência muito importante, tá? Porque a experiência de Young, ela acabou evidenciando a dualidade onda-partícula. Aquela história que a luz pode se comportar tanto como uma onda quanto como uma partícula. O que é a experiência de Young, tá? É a formação de franjas claras e franjas escuras. Tu dispara uma onda, aqui, ó. Tu tem uma fonte aqui que está disparando uma onda, tá? Essa onda pode ser luz, pode ser som, tá? Geralmente eles fazem isso com luz. Então essa onda está se propagando contra essas duas fendas, tá? Quando essa onda chega nessas duas fendas, o que ela faz? Ela se difrata, ela contorna as fendas. Como ela vai contornar as duas fendas, ela vai criar esses trens de ondas que vão sofrer interferência. Aí, se vocês olharem para esses pontinhos pretos aqui, ó, o que está acontecendo nesses pontinhos pretos? Estão se interferindo crista com crista. Então, imagina que isso aqui fosse uma luz vermelha, tá? Já que a minha caneta aqui é vermelha, eu vou usar luz vermelha. Então, aqui está vindo luz vermelha. Tá. Então, a luz vermelha está indo, está se difratando. Então, aqui, ó, vão anotando aí, ó. Aqui ocorre uma difração, um contorno dos obstáculos.
E aí, por causa das duas fendas, aqui nesse ponto vão ocorrer interferências. Aí imagina, como aqui está se encontrando crista com crista, né? Para quem não se lembra disso, quando vocês têm essas ondas assim, desse formato, assim, ó, que são ondas longitudinais e não transversais, as linhas contínuas representam as cristas. E o meio, aqui onde não tem nada, representa o vale, tá? Tem até algumas questões que vão trazer uma linha pontilhada aqui entre duas cristas representando o vale. Mas não precisa, tá? É só entender que no meio não tem nada porque é o vale, a onda está para baixo, né? E na crista a onda está para cima. É uma representação que a física acabou inventando das ondas longitudinais. Então, em todos esses pontos pretos aqui, ó, tá encontrando crista com crista. E aqui no meio, ó, esse meinho aqui, tá encontrando uma crista com vale, uma crista com vale, uma crista com vale. Então, nesses pontos, a luz vai ficar forte. Então, como eu estou usando caneta vermelha, ó, aqui vai ficar um ponto vermelho bem forte e depois aqui os pontinhos vão diminuindo um pouco. Por que que eles vão diminuindo? Sempre que tu vai te afastando da fonte, tu vai perdendo intensidade, né? É um padrão de todas as ondas. Então, isso se chama franjas claras e franjas escuras, né? Eles chamam isso aqui de franja clara. Vão se acostumando com os termos. O que que tu tem que saber? Que a franja clara é uma interferência construtiva. Então, para formar a franja clara, tu tem uma interferência construtiva. As ondas ficaram fortes. Construtivo. E aqui no meio, onde forma as franjas escuras, aqui no meio onde fica escuro, é porque é uma interferência destrutiva. Então vai ser franja escura, que na realidade a onda some, né? Se for luz vermelha, vai ficar sem luz, vai ficar preto. A franja escura é formada pela interferência destrutiva. Então, o que que aconteceu na história da física moderna, tá? Essa experiência era feita com luz. A luz é uma onda. Ondas sofrem interferência. Então, essa experiência ela junta duas coisas, né? Ela junta difração com interferência. A experiência de Young é as duas coisas juntas, né? Nas fendas tu tem difração e nas franjas tu tem interferência. Um cara chamado de Broglie fez essa experiência com elétrons e aí descobriu que os elétrons apresentavam esse mesmo comportamento da luz. O elétron é um corpo, o elétron é uma partícula. Então, ele provou que os elétrons podem se comportar como uma onda. E antes, o Einstein, no efeito fotoelétrico, tinha provado que a luz pode se comportar como um corpo. E aí nasceu a dualidade onda-partícula. Tem momentos que a luz se comporta como onda, tem momentos que a luz se comporta como partícula. A mesma coisa acontece para o elétron. Tem momentos que o elétron se comporta como partícula e tem momentos que o elétron se comporta como onda. Se lembra que em química vocês estudam que é impossível de calcular a posição do elétron? Tu calcula a probabilidade do elétron estar naquele orbital. Por que que isso acontece? Porque é um comportamento ondulatório do elétron. Se o elétron tivesse um comportamento corpuscular sempre, tu sempre conseguiria saber aonde ele está. Mas por que que tu não consegue saber com certeza onde ele está? Por que que é probabilístico? Porque ele se comporta como se fosse uma onda, como se ele fosse luz. Então, a dualidade onda-partícula é uma teoria bem importante hoje. Eles perguntam algumas coisas sobre isso. Tá? Olhem, por exemplo, essa de 2017 aqui. Ó. Vamos fazer juntos. O debate a respeito da natureza da luz perdurou por séculos, oscilando entre teoria corpuscular e a teoria ondulatória. No início do século XIX, Thomas Young, com a finalidade de auxiliar na discussão, realizou o experimento apresentado de forma simplificada na figura. Nele, um feixe de luz monocromático passa por dois anteparos com fendas muito pequenas. No primeiro anteparo há uma fenda e no segundo duas fendas. Após passar pelo segundo conjunto de fendas,
A luz forma um padrão com franjas claras e escuras. Beleza. Com esse experimento, Young forneceu argumentos para uma interpretação a respeito da natureza da luz, baseada em uma teoria corpuscular, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer dispersão e refração. Nada a ver com dispersão e refração. Corpuscular, pelo fato da luz sofrer dispersão e reflexão. Nada a ver. Ondulatória, justificada pelo fato da luz sofrer difração e polarização. Nada a ver com a polarização. Ondulatória, justificada por sofrer interferência e reflexão. Nada a ver com reflexão. Ondulatória, justificada pelo fato da luz sofrer difração e interferência. Letra E. Então, tu vê nessa questão, eu fiquei em dúvida se o Young provava que a luz era uma onda ou um corpo. Tá, mas tu sabia que o fenômeno, né? O que aconteceu aqui na fenda? Aqui na dupla fenda, tu tem a difração. E aí, depois da difração, na franja clara e na franja escura, tu tem a interferência. Então, tu matava por esses fenômenos. Mas é bom saber, tá? Porque o Enem desse ano pediu isso. Quem que estudou a luz antes do Young? Tu vê, o Young é século XIX. Newton, no século XVIII, né, o Newton é final do século XVII, início do século XVIII. Ele achava que a luz era um corpo, que a luz era uma partícula. Então, Newton é o cara da teoria corpuscular da luz. No século XIX, o Young começou a provar, depois veio o Maxwell, com todas as leis que a gente estuda, que a luz era uma onda. E aí tu vê, hoje juntou-se as duas teorias, né? Hoje a luz é, em momentos, uma onda, em momentos um corpo. Às vezes ela é uma onda, às vezes ela é um corpo. Então é meio complicado isso aí. Mas o Young é da teoria ondulatória da luz, porque esses fenômenos aqui provam que a luz é uma onda e não que a luz é um corpo. Beleza, menininhas? Alguma pergunta? Então vamos à luta. Beleza, minhas amigas Steph e Aninha. Continuando. Bom, o Enem adora uma refração. Ele ama a refração da luz. É difícil não ter uma questão sobre refração no Enem. Praticamente impossível. Porque a refração, né, nada mais do que física do cotidiano, né? A gente vive rodeado de luz e a luz está sempre se refratando. O que é refração? Refração é mudar de meio. Vamos revisar lá os fenômenos ondulatórios. Né? Refração muda meio. Pode escrever aqui. Muda de meio. A luz está se propagando no ar, vai se propagar na água. Quando muda meio, o que muda? Muda a velocidade, né? Se muda meio, velocidade e lambda variam. A velocidade e o lambda estão sempre juntos. E o que nunca muda? A frequência. Essa é talvez uma das coisas mais pedidas em refração. A frequência depende da fonte, né? A frequência não varia. Frequência não varia. Cuidado. Uma luz azul, quando ela passa do ar e entra na água. Imaginem só, meninas, se ela mudasse de frequência, ela viraria luz amarela. Não. Se a luz azul nasceu com a frequência do azul, ela vai ter sempre essa frequência. Ela pode mudar de velocidade, pode mudar de comprimento de onda, mas a frequência é uma característica dela, ela vai ser sempre luz azul. Então, a primeira coisa que tem que saber é a fórmula do índice de refração para os meios homogêneos e transparentes, o famoso N minúsculo. N é C minúsculo sobre V. O que é C minúsculo? Uma das grandezas mais importantes da história da física. C minúsculo é a velocidade da luz no vácuo. C minúsculo vale 300.000 quilômetros por segundo. É a maior velocidade possível no universo. É a famosa velocidade da luz no vácuo. Então, pensa comigo. Se C é uma constante que representa a maior velocidade possível no universo, é óbvio que o V, que é a velô da luz no meio, vai ser sempre menor do que o C, né? Então, o N
pode ser igual a 1 se tu estiver no vácuo, porque daí os dois valores vão ser iguais. Mas todos os outros meios, ar, diamante, vidro, glicerina, álcool, qualquer meio onde a luz se propaga, o N dele vai ser maior que 1, porque o 1 é só o N do vácuo. Então, esse V aqui é a velô da luz no meio que tu quer calcular. Então, velô no meio. Geralmente o Enem dá isso, tá? Mas às vezes eles dão umas, né? Querem umas coisas decoradas. É bom lembrar que o N do ar, para o ensino médio, a gente considera que o N do ar é aproximadamente igual ao N do vácuo, que vale 1. São os únicos meios que o N é 1. Na realidade, o N do ar não é 1, tá, meninas? Mas a mudança da velocidade da luz é tão pequena quando ela passa do vácuo para o ar que a gente considera desprezível, então fica 1. Tipo, o N do ar é 1,01, 1,02. Aí não vai mudar o cálculo, tá? Então, tranquilo. Depois vem a lei de Snell, o famoso Snell. O Snell fez uma associação entre o índice de refração e o ângulo que a luz entorta ao mudar de meio, caso ela entorte. Então, vamos lembrar disso aqui, ó. Eu tenho ar em cima e eu tenho água embaixo. A superfície de um lago, a superfície do mar, uma poça d'água. Tu sempre tem que fazer uma linha que corta essa superfície no ângulo de 90. Como é que é o nome dessa linha? Normal. Tu nunca mede o ângulo em relação à superfície. Tu sempre mede o ângulo em relação à normal. Um raio de luz vermelha vai passar do ar para a água. Ele não está em cima da normal. Lembre-se que se ele estivesse em cima da normal, ele não sofreria desvio. Ele tem um ângulo de incidência aqui, ó, com a normal. O que esse raio vai fazer? Aí o que eu ensinei para vocês? Lembram-se? A luz é uma menininha virgem, pura e inocente. Quando ela está indo do ar para a água, a coisa está ficando mole ou está ficando dura? Está ficando dura. A água é muito mais dura que o ar, né? A água é aproximadamente 1000 vezes mais densa que o ar. Então, do ar para a água, a coisa fica dura. Quando a coisa fica dura, a menininha virgem fecha as pernas. Então, a luz vai fechar as pernas. Cuidado para não se confundir com isso na hora. Então, olha só. Isso aqui seria a trajetória que a luz deveria ter feito. Mas ela sofreu um desvio. Ela desviou. Como ela desviou, o R diminuiu, porque o ângulo é sempre medido com a normal. O que é esse R aqui? É o ângulo de refração. Então, a lei de Snell diz que o meio 1 é o meio onde a luz está se propagando e o meio 2 é para onde ela está indo. Então, o índice 1 vezes o seno do ângulo incidente é igual ao índice 2 vezes o seno do ângulo refratado. Então, notem que N e seno são inversamente proporcionais. Como é que uma multiplicação se mantém constante? Se um aumenta, o outro diminui. Quem que é maior aqui? O N1 ou o N2? O N2, né? Porque o N1 é o ar, e o ar é o menor N que existe. Tá, então o N aumentou, o meio ficou mais duro. Então, se o N aumenta, o ângulo diminui, para que essa multiplicação se mantenha constante. Então, se o N é maior, o ângulo é sempre ao contrário. Então, quem que é maior? O I, o ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração. E não se esqueçam que o que ele pode pedir aqui? Ele pode pedir aqui um monte de coisa, né? Por que fechou as pernas? Porque diminuiu de velocidade. Ó, a velocidade no meio 1 é maior que a velocidade no meio 2. O lambda sempre acompanha a velocidade. Então, o lambda 1 é maior que o lambda 2. Notem que tudo é ao contrário do N. Né? Ó, o N é a única coisa que é invertida. O N2 é maior? Tá, então o N2 é maior. Então, tem mais ângulo no meio 1, tem mais velocidade no meio 1, tem mais comprimento no meio 1. E cuidado que eles vão perguntar. As frequências são iguais. A refração não pode mudar a frequência. A frequência no meio 1 é igual à frequência no meio 2. Cuidado. Bom, a refração produz uma quantidade de fenômenos infinitas. Né?
A refração produz o dióptro plano, produz a miragem, produz o negócio do ângulo limite lá da fibra ótica que eu expliquei. Tá? Então, isso aqui vai ao infinito. A refração produz o arco-íris. Dá para a gente ficar aqui 3 dias falando só de fenômenos produzidos por refração. Então, vamos começar com o ângulo limite aqui. O ângulo limite é uma coisa muito importante porque ele explica tanto a miragem quanto a fibra ótica. O ângulo limite só funciona quando a luz vai do meio mais para o meio menos. Isso é bem importante. Não existe ângulo limite do ar para a água. Só existe ângulo limite da água para o ar. Olha o desenho que eu estou fazendo aqui, né? A luz ela está na água e ela está tentando ir para o ar. Se esse ângulo aqui for muito grande, tá vendo que é um ângulo aqui, né? Grande aqui, provavelmente maior do que 45. A luz acaba emergindo rente aqui, ó. A luz, em vez de ela sair, ela está vindo... Opa, eu usei vermelho ali, desculpe. Ela está vindo rente aqui à superfície, né? Ela está vindo colada aqui na superfície. Esse é o ângulo limite. O que isso quer dizer? Que se eu aumentar esse ângulo, se eu botasse um raio luminoso num ângulo maior do que esse, sei lá, um raio verde aqui assim, ó, que tenha mais do que esse limite, esse raio verde sofre uma reflexão total, ele bate e volta. Ele não consegue escapar, ele fica preso dentro da água, que é o que a fibra ótica faz. A fibra ótica aprisiona a luz. Então a gente tem que saber que o seno do limite é o índice de refração do meio menor dividido pelo índice do meio maior. Eu já vi muita gente me perguntar isso aqui, né? Professor, eu nunca consigo decorar essa fórmula. Chega lá na hora, eu nunca sei se eu divido o menor pelo maior. Tá, mas pensa comigo, meninas, olha só. Tu tá calculando o seno, né? Seno é sempre menor que 1. O seno é sempre 0, alguma coisa. Qual é o maior seno que existe? 1, que é o de 90. Então, se tu quer calcular o seno, é claro que tu tem que dividir uma coisa menor por uma coisa maior, porque ele tem que dar menos que 1. Então, lá na hora, tu te atrapalha e tu divide o n maior pelo n menor. Mas daí vai dar mais que 1, né? Aí não existe um seno que tenha mais que 1. E aí, pensa, tu fez a fórmula errada, inverte a fórmula. Então, é sempre o menor dividido pelo maior. Outros fenômenos importantes. A dispersão da luz branca. A dispersão da luz branca produz o arco-íris. Então, a luz branca vem, passa do ar para o vidro. Esse vidro tem que ser um vidro bem grosso. Por isso que a gente não enxerga o arco-íris em qualquer vidro, né? Tem que ter um caminho, né, de um vidro, um prisma, um vidro grosso, para que dê tempo das ondas se separarem. E aí, tu tem a separação das 7 cores. O que eles têm que saber de cor? O vermelho desvia pouco, o violeta desvia muito, por causa dos índices de refração. O índice de refração ele é individual para cada cor. O vermelho tem um índice, o laranja tem outro, o violeta tem outro. Então, na realidade, o ordenamento das cores do arco-íris é o ordenamento da ordem dos desvios. Então, isso aqui é um crescimento de N. O N do violeta, o índice de refração do violeta é maior que o do vermelho. Por isso que o violeta desvia muito e o vermelho desvia pouco. Já caiu várias vezes isso aqui no Enem, tá? Tu tem que saber de cor isso. Já caiu na URGS, já caiu até na UX. Eu me lembro de uma questão da UX, que tinha que saber que o vermelho desviava pouco e o violeta desviava muito. E depois nós temos esse esquema aqui do dióptro plano. A água funciona como uma lente de aumento. Sempre que tu tá fora da água e tu olha para uma coisa dentro da água, tu vê essa coisa ligeiramente maior do que ela é. Por quê? Porque a água aproxima, tá vendo? O que essa menina tá vendo aqui? Ela tá vendo a imagem do peixe nesse lugar aqui. Ela tá vendo a imagem do peixe mais para cima, né? Menos profundo. Então, para essa menina aqui, o peixe foi aproximado dela. E sempre que uma coisa é aproximada da gente, o nosso cérebro entende isso como sendo maior, tá? Aquele negócio das lentes de aumento. A lente de aumento, ela não aumenta de verdade o negócio, né? Tu pega um binóculo e tu olha para um prédio que está bem longe aí da tua janela. Eu vou enxergar o prédio maior. Não, tu vai enxergar o prédio mais próximo de ti. A função do binóculo, a função das lentes de aumento é aproximar o objeto do observador. E
quando o objeto é aproximado do observador, o ser humano entende isso como sendo maior. Então, o que acontece aqui no dióptro plano? A luz está aproximando o objeto, então aproximando para nós é maior. Gravem isso, tá? Tem uma questão do Enem pedindo o que quer dizer esse negócio de ficar maior. Aproximar, nosso cérebro identifica como maior. Beleza, meninas? Tudo certo? Alguma pergunta? Beleza. Olha como tem que saber de cor essa história do índice. Ó. Essa aqui é do Enem de 2018. Provavelmente vocês fizeram esse Enem. Talvez só para testar. É uma questão bem fácil, mas tudo em física dá para se enganar. Ó, tá vendo? Ele deu os comprimentos das ondas, que não precisaria ter dado. A gente tem que saber de cor. Ó. O vermelho é mais comprido e o violeta é mais curto. Tá vendo que malandro, que é o Enem, ele inverteu, né? Geralmente a gente dá isso aqui por frequências. O Enem inverteu. Ele deu por comprimento. Então, começou pelo violeta e terminou pelo vermelho. Tudo bem. Então, vamos lá. A figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Um feixe luminoso composto por vermelho, azul e verde incide na face A. Então, aqui está a face A. Eles incidiram aqui. Emerge na face B. Então, na face B, eles já saíram separados. Após ser refletido por um espelho, incide num filme de fotografia colorida, revelando 3 pontos. Então, a malandragem aqui é o espelho. Então, o que acontece? Veio o feixe de luz. Tá, o que eu tenho que saber de cor? Quem é que desvia pouco? O vermelho. Tá, então, essa onda de cima que desviou pouco é o vermelho. Então, ó, vermelho, 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 vermelho. O vermelho bateu no espelho. Então, no perfil do filme, o vermelho ficou para baixo. Porque a gente acaba decorando esse desenho aqui de cima, né? Ó, o vermelho vai estar em cima e o violeta vai estar embaixo. Sim, mas por causa dessa reflexão aqui vai dar o contrário. Essa é a malandragem do Enem. Então, o verde é uma cor intermediária. O azul tem mais frequência que o verde, então o verde vai ser sempre o meio aqui, ó. E o azul vai ser que desvia mais dessas 3. Se tivesse o violeta desvia mais que o azul. Então, tu começa pelo azul. Então, notem que é uma questão fácil, mas dá rolo, né? Porque fica ao contrário por causa do espelho. Então, é azul, verde, vermelho. E cai refração com cálculo, tá? Olha aqui, ó. Essa aqui, ó, do Enem de 2015, tá? Essa questão assusta muito também. Já fiz muito essa questão em plantão pro pessoal. Só que, na realidade, ela não é uma questão tão difícil se tu conseguir ter calma na hora e saber a lei de Snell, saber a fórmula. Tem que ler com calma. Ó, quem quer ser dermatologista aí, ó. A fotografia feita sobre luz polarizada é usada por dermatologistas para diagnósticos. Isso permite ver detalhes da superfície da pele que não são visíveis com o reflexo da luz branca comum. Para se obter luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida por um polaroide ou a luz refletida por uma superfície na condição de Brewster. Parece aquelas coisas do Natal lá, né? Chester, Brewster. Tá. Nessa situação, o feixe da luz refratada forma um ângulo de 90 graus com a luz refletida, fenômeno conhecido como lei de Brewster. Nesse caso, o ângulo de incidência θp, também chamado ângulo de polarização, por isso que ele botou θp, e o ângulo de refração θr estão em conformidade com a lei de Snell. Ele já meteu a lei de Snell aqui. Considerem o feixe de luz não polarizada proveniente de um meio com índice de refração 1. Tá, então ele estava no ar. Que incide sobre uma lâmina e faz um ângulo θr de 30.
Nessa situação, qual deve ser o ângulo de refração da lâmina para que o feixe refletido seja polarizado? Tá, então o que ele falou lá em cima? Aliás, não precisaria nem entender o que ele falou lá em cima, era só olhar o desenho, né? Mas o que é essa lei de Brewster? A luz refratada, então vamos lá. O que é isso aqui? É o raio de luz incidente. Quando um raio de luz bate numa superfície, duas coisas acontecem. Uma parte refrata e uma parte reflete. Isso sempre vai acontecer. Isso aqui é o raio refletido. Isso aqui segue as leis da reflexão. Tanto é que o Enem já falou que esse ângulo θP e esse ângulo aqui são iguais. Claro, porque isso aqui, né, o primeiro ângulo seria o ângulo de incidência e o segundo ângulo de reflexão. Aí é espelhos. E o que é isso aqui? Isso aqui é o raio refratado. Vou pintar de azul. Esse é o raio refratado. Aí, para a lei de Brewster, né, diz que esse ângulo aqui tem que ser 90 entre o raio refletido e o raio refratado. Tá, mas tudo bem. Tu vê que o desenho já mostra isso. Aí o que ele diz? Ó, qual deve ser o índice de refração da lâmina? Então, o que é isso aqui? O meio 1. Meio 1 tem o índice 1. Eu quero saber o índice do meio 2. Eu quero saber o índice da lâmina. Se o θR for 30. Tá, então esse θR aqui vale 30. Né? Aí o que eu sei da lei de Snell? O índice do meio 1 vezes o seno do ângulo incidente é igual ao índice do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado. Olha como é só ter calma. Qual é o índice do meio 1? 1. Quanto é que vale o seno do ângulo incidente? Bom, agora eu tenho que saber esse ângulo incidente que está aqui, né? O que é o ângulo incidente? É o θP. Tá, mas vem cá. Isso aqui é normal, né? Então eu sei que essa volta toda aqui tem que dar 180. Daqui até aqui eu tenho 180 graus. Se aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 90, o que está faltando aqui? 60, né? Para o 180. Então, o θP aqui, esse θP desse lado vale 60. Então, esse θP desse lado vale 60. Então, o ângulo de incidência vale 60. Ele já deu até o seno de 60, para quem estava ruim. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, não precisaria ter dado isso. O N2 eu quero saber. E quanto vale o ângulo refratado? O ângulo refratado é 30. Qual é o seno de 30? 1/2. Corto 2 com 2. O N2 vale raiz de 3. Então, muita gente se apavora com essa questão, né? Nossa, é horrível. Cara, não é. Calma, tem que ler, né? O Enem sempre vai trazer um conhecimento novo. Né? Essa condição de Brewster, eu nunca ouvi falar disso. Sim, é uma coisa muito específica, né? É um conhecimento muito que ele explica ali na questão. Então, tem que ler com calma. O truque do Enem é ser rápido e, ao mesmo tempo, ter calma. Então, isso não é uma coisa muito fácil de se conquistar. Por isso que tem que fazer questões. Beleza, lindinhas? Entenderam? Alguma pergunta? Tudo tranquilinho? Entendi. Tranquila essa, tá? Ela apavora um pouquinho na leitura, né? Mas depois vai. Muito bem, vamos adiante. Beleza? Façam todos os temas. Outra coisa que aparece seguido é efeito Doppler e tubos sonoros. Lá na aula, para vocês, eu ensinei efeito Doppler, né, na aula de acústica, até com a fórmula do efeito Doppler. Isso é muito raro de cair no Enem, tá? Na URGS cai a fórmula do efeito Doppler. No Enem eu não tenho visto muita fórmula, isso não quer dizer que um dia não vai cair. Eu acredito que se cair eles vão dar fórmula, tá? O Enem, essas fórmulas um pouco diferentes, assim, eles não fazem muita questão de decoreba. A URGS não dá nada. O que tem que saber do efeito Doppler? Tem que saber mais, resolver a teoria mesmo. O que é o efeito Doppler? É uma mudança aparente de frequência. Por isso que ela é aparente, ela depende do observador. Mudança aparente de frequência. Isso só acontece se existir movimento relativo
entre a fonte e o observador. Então, nossa senhora, meu Deus do céu, que dificuldade de fazer uma linha reta, hein, pessoal? Vou até chamar um auxílio aqui. Ah, agora ficou melhor. E ainda assim ficou meio torto. Olha só, o que acontece aqui, tá? Por que essa mudança é aparente? Por que eu não posso dizer que a frequência da onda muda? Eu acabei de dizer que a frequência de uma onda nunca muda. Depois que a onda sai da fonte, ela vai ter sempre a mesma frequência. Mas é porque ela é relativa ao observador. A gente sempre explica o efeito Doppler usando som, mas existe o efeito Doppler com luz também. No universo, né? Eles descobriram que o universo está sempre em expansão, que as estrelas estão se afastando uma das outras por causa do efeito Doppler. Então, o que é o clássico aqui? Sempre, né, o melhor jeito de pensar. A ambulância. Pode ser um carro de polícia, também um carro de bombeiro. Geralmente ambulância. Tu tem uma ambulância. A ambulância está se mexendo para a direita, com uma velocidade grande. Tá a 100 km por hora. E aí tu coloca um observador na frente da ambulância e um observador atrás da ambulância. Como na frente da ambulância, a ambulância persegue as cristas que ela cria, então na frente da ambulância as cristas ficam curtas, elas ficam próximas umas das outras. E ao mesmo tempo que ela persegue as cristas da frente, ela se afasta das cristas de trás. Então atrás a onda fica mais longa, ela aumenta de comprimento. Então, quando a fonte se aproxima do observador, tu vai ter menos lambda, mais frequência. O que é mais frequência? Agudo. Então, a pessoa que está na frente da ambulância percebe o som mais agudo do que ele é. A pessoa que está atrás da ambulância tem um aumento de comprimento. Esse aumento de comprimento faz diminuir a frequência. Então, esse som fica mais grave. Notem que nenhum dos dois observadores escutará o som da ambulância na frequência correta, na frequência real. Nesse desenho, quem é o único observador que escutaria a frequência real? O motorista da ambulância. Porque o motorista da ambulância nem se aproxima, nem se afasta da fonte. Então, por isso que é aparente, né? Não é uma coisa de verdade. A frequência do som não está mudando. Mas aparentemente para esse cara da frente o som ficou mais agudo e aparentemente para esse cara de trás o som ficou mais grave. Isso cai direto, tá, meninas? Tem fórmula para isso, vocês viram lá na aula, eu dei a fórmula. Não vou botar aqui porque o Enem realmente não cobrou nunca a fórmula. E depois tubos sonoros. Tubos sonoros é uma coisa também que não é difícil, só que o pessoal tem um pouco de preconceito, porque parece ser difícil. O que tu tem que saber de tubos sonoros? Tu tem que te lembrar das ondas estacionárias. Então, antes de fazer o desenho aqui, ó, só vamos dar uma revisada em onda estacionária. Vocês podem fazer aí no verso da folha, se vocês quiserem. Eu vou fazer aqui na parte de cima. Aqui, ó. O que é uma onda estacionária? Uma onda estacionária ela é formada pelos fenômenos de reflexão e interferência. A onda ela tem que bater, ela tem que ser presa. Ela tem que ser presa dos dois lados, porque ela tem que estar estacionada. Aonde que tem a onda estacionária clássica? Dentro dos tubos sonoros. Quando tu toca uma guitarra, quando tu sopra uma flauta, quando tu toca um violão, as ondas são presas ali dentro. Claro, o som sai, tá? Não confundam o som com a onda da corda. Quando eu dedilho a corda, a onda que eu crio na corda não é o som. A onda na corda cria uma onda no ar. Essa onda no ar não é uma onda estacionária, ela se espalha por toda a sala, para todo mundo escutar o som do violão. Mas a onda na corda fica presa na corda. Por isso que ela é estacionária. Então, a onda vai, né? O que a onda tem? Uma crista, um vale, uma crista, um vale, uma crista, um vale. Ela vem e ela bate aqui. Quando ela bate aqui, ela reflete. E aí, como essa reflexão é contra um obstáculo fixo, ela volta na fase invertida. Então, se ali bateu um vale, vai voltar uma crista. Daí a crista de uma vai interferir com a crista da outra, porque a onda continua vindo. E aí forma esse padrão de ondas que a gente chama de nós e de ventres. Tem que saber que essa parte aqui
é a interferência destrutiva. Então, isso aqui são os nós. O nó é produzido por interferência destrutiva. E os ventres é quando a onda ficou forte. O ventre é a interferência construtiva. Então, tu vai ter ventre em cima e tu vai ter ventre embaixo. Então, aqui é o ventre. E aí, qual é a coisa mais importante para o cálculo? A distância entre dois nós consecutivos é meio lambda. Nesse desenho aqui fica bem fácil de entender porque que a distância entre dois nós consecutivos é meio lambda. É o lambda sobre 2. Porque a onda inteira é toda a crista e todo o vale, né? O que é isso aqui, ó? Isso é uma onda inteira. Então, para a onda ser inteira, tu tem que ter 3 nós. Né? Tu teria que ter mais uma distância aqui para fechar a onda inteira. Então, a distância entre 2 nós consecutivos é meio lambda. Tá, e daí como é que tu aplica esse conhecimento em tubos sonoros? Existem 2 tubos. As 2 extremidades abertas, que são os instrumentos que tu sopra de um lado e o som sai do outro. Trompete, trombone, saxofone, flauta. E os tubos fechados. Os tubos fechados, o som tem que entrar e sair pelo mesmo buraco, que é o caso do violão. O violão, tu tem uma caixa de ressonância que tem um buraco. O som entra naquele buraco, se reflete, né, ali na parte de madeira e volta pelo mesmo buraco. Então, primeira parte é o tubo fechado. E a segunda parte é o tubo aberto. E aí nem precisa saber isso de cor, tá? Porque 99% das questões o desenho vem pronto. Mas é bom saber. É obrigatório que na extremidade aberta se forme um nó. E que na extremidade fechada se forme um nó. E na extremidade aberta um ventre. Por quê? Porque tá vendo aqui, ó, a extremidade fechada é o ponto onde a onda bate e se reflete. Como ela bate e se reflete, sempre vai dar uma interferência destrutiva. Então, quando o tubo é fechado, é obrigatório que forme um nó na parte fechada. E aí, na parte aberta, vai formar um ventre. Então, qual é a primeira onda que um tubo fechado pode ter? Aqui é obrigatório que seja um nó. E aqui é obrigatório que seja um ventre. Então, a primeira onda que um tubo fechado forma é esse formato aqui, ó. Qual é a primeira onda de um tubo aberto? Bom, se tem que ter ventre nas extremidades, então o nó vai estar no meio. Então, a primeira onda de um tubo aberto vai ser uma onda assim. Isso se chama harmônicos. Isso, na realidade, são as notas musicais. Então, isso aqui é o primeiro harmônico do tubo fechado. Isso aqui é o primeiro harmônico do tubo aberto. E depois isso vai ao infinito. Tu pode ter tantos harmônicos quanto quiser, desde que tu respeite que no tubo fechado é um nó e no tubo aberto é um ventre dos dois lados. E aí qual é o cuidado? O primeiro harmônico de um tubo fechado não tem 2 nós, só tem um nó. Se a distância entre 2 nós consecutivos é lambda sobre 2, na realidade tu está trabalhando só com essa parte aqui da onda, né? Então só essa parte da onda representa lambda sobre 4. Então, o primeiro harmônico do tubo fechado é 1/4 do lambda da onda. Já no tubo aberto, não. Se tu pegar o tamanho do tubo aberto, o que que acontece? Se tu recortar essa onda aqui e colar ela do outro lado, tu tem o desenho completo de 2 nós. Então, o comprimento do tubo aberto representa lambda sobre 2, meio lambda. Beleza, menininhas? Copiaram aí? Tudo certo? Sim. Sim. Se lembravam disso lá da teoria ou acharam meio complicado? Eu não me lembrava muito disso de lambda sobre 4 e lambda sobre 2. Por isso que revisar é viver, né, Aninha? É, realmente. Mas a maioria das questões, Aninha, tu não precisa saber isso de cor, tá? Isso é um plus. A maioria das questões tu tem que saber onda estacionária. Se tu sabe onda estacionária, tu resolve. Não precisa saber de cor que no tubo fechado é lambda sobre 4, que no tubo aberto é lambda sobre 2. O primeiro harmônico. Porque eles dão os desenhos, quer ver? Vamos fazer uma aqui. O bom é sempre fazer uma para tirar um pouco isso
do plano teórico e botar no plano prático. Aqui, ó. As questões, elas são interpretativas, ó. Em uma flauta, as notas musicais possuem frequências e comprimentos de onda lambda muito bem definidos. As figuras mostram esquematicamente um tubo de comprimento L que representa de forma simplificada uma flauta, em que estão representados em A o primeiro harmônico. Então, olha o desenho aqui do primeiro harmônico, né? Aqui que a flauta é um tubo aberto. Então, o primeiro harmônico ficou ali, né? O nozinho aqui no meio e nas extremidades ventras. Em B, o segundo harmônico. Tá, então, em B tem o segundo harmônico, porque são dois nós aqui, né? E em C, o terceiro harmônico. São três nós aqui. Aquilo que eu falei, vai ao infinito, né? Pode ter infinitos harmônicos. Tá. Em função do comprimento do tubo, qual o comprimento da onda da oscilação que forma o próximo harmônico? Tá, então tu vê. O aluno que nunca tinha visto harmônicos na vida, ele conseguiria talvez fazer isso aqui sabendo a onda estacionária, né? Pô, se isso é o primeiro harmônico, isso é o segundo harmônico, isso é o terceiro harmônico, o que é o próximo harmônico? Vai ser o quarto. Tá, então eu tenho que fazer uma onda com 4 pontos, desde que eu me lembre que nas extremidades sempre tem que ser um ventre, porque é um tubo aberto. Tá, então eu vou ter que fazer lá, ó. 1, 2, 3, 4. Então, até vou poder encurtar meu tubo aqui, né? Fiz muito comprido. Então, aqui eu vou ter um ventre. Então, aqui no meio, eu vou ter os gominhos, vamos chamar assim. E aqui eu vou ter outro ventre, né? Então, deixa agora eu apagar o tubo. E agora eu desenho só o tubo bonitinho. Tá, então esse aqui... Opa! Então, esse aqui é o próximo harmônico que tem. 1, 2, 3, 4. Tudo certo. Tá, daí eu sei que isso aqui é o L. É o tamanho do tubo. E aí o que ele pede? O comprimento da onda que forma esse harmônico. Tá, daí o que eu tenho que analisar? Quantas ondas eu tenho aí, né? E aí tem vários jeitos de fazer isso, várias maneiras. Qual é que é o jeito sem pensar muito? Só por matemática. Eu sei que a distância daqui até aqui é lambda sobre 4. Né? É um quarto do lambda. A distância daqui até aqui é meio lambda. A distância daqui até aqui é meio lambda. A distância daqui até aqui é meio lambda. E a distância daqui até aqui é mais um quarto do lambda. Né? Tá, então, meio com meio dá 1 lambda. Né? Então, aqui eu tenho 1 lambda, que é lambda. E aí, se tu pensar, lambda sobre 4 mais lambda sobre 4 é meio lambda. Mais esse meio lambda aqui, eu tenho mais 1 lambda. Então, dentro desse tubo, eu tenho 2 ondas inteiras. Ou, se tu não quisesse, pensa assim, era só fazer, né? Lambda sobre 4 mais lambda sobre 2, mais lambda sobre 2, mais lambda sobre 2, mais lambda sobre 4 igual a L. Aí é só aplicar, ó. Mínimo múltiplo ali e fazer. Então, vai dar que 2 lambda igual a L. Tá, daí o que é o lambda? O lambda é o comprimento sobre 2. Então, L sobre 2, letra C. Você parece o cão chupando manga, mas não é. Entenderam, menininhas? Sim, entendi bem. Beleza? No exercício é mais fácil, parece. Sim, na hora que tu lê, tu diz, nossa, harmônicos, o que eu vou fazer com isso? Na realidade, ele é autoexplicativo, só que tu tem que perceber o desenho, né? O Enem é uma prova boa de fazer para quem tem um raciocínio lógico bom. Quem gosta de decoreba não curte, né? Tem muito aluno que diz assim, eu prefiro a URGS. Sim, a URGS é uma prova mais de decoreba do que de raciocínio lógico. Tudo bem que mudou há muito tempo já, né? A URGS está ficando cada vez mais parecida com o Enem. Mas o Enem, além do conhecimento, tem que ter um raciocínio lógico bom. Isso quando as questões são bem escritas, né? A crítica que eu faço do Enem em física é que tem muita questão mal feita, muita questão mal escrita. Por exemplo, Tef, essa questão aqui eu acho espetacular.
é uma questão boa, tem que ter conhecimento, tem que ter interpretação. Os cálculos são tranquilos de fazer, né? Aquela primeira que tu me pediu lá, aquela da URGS de 2009, aquilo é uma viagem, né? Para que fazer aquilo? Para que usar aqueles números? Então, aquela questão, eu acho aquela questão um lixo. Essa aqui é legal, porque essa aqui prova que o cara sabe matemática, que o cara sabe física, que o cara tem raciocínio lógico. Aquela lá é só para fazer cálculo. Beleza. Vamos adiante. O que eu tinha separado de teoria terminou. Agora são só as interpretativas. Claro que tem coisas, né, que os caras vão complicando a vida, né? Mas a maioria das questões aqui são de fenômenos, tá? Essas interpretativas que eu botei no final aqui, meninas, são aquelas que não tem nada a ver com nada, tá? São aquelas questões que não tem como tu dizer de que conteúdo que ela é. É uma questão de interpretação, é gráfico, né? Normalmente é gráfico ou teoria geral sobre coisa nenhuma. Então, isso é uma grande parte da prova. Então essas interpretativas aqui, façam elas com carinho, tá? Eu diria assim, ó, as últimas provas do Enem, até o Enem deu uma mudada, né? O Enem virou um pouquinho mais conteudista. Eu tenho visto cada vez menos essas interpretativas. Tanto é que se tu vê aqui, ó, 2014, 2009, 2010, 2012, 2009, 2012. Não tem muitas dessas interpretativas atuais. As atuais, elas estão mais conteudistas. Mas a gente tem que saber que esse tipo de questão pode cair e fazer. Beleza, lindas. Era isso que eu tinha para dar hoje. Era isso que eu tinha planejado aí. Eu não quero ficar fazendo muitas com vocês, senão perde a graça, né? Vocês que têm que se virar. Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Agora Então me tá. tem exercício. Tem que fazer. É importante vocês completarem esse livro inteiro, tá? A gente vai usar bastante dessas questões, quer dizer, no segundo semestre, no livro, vai ter bastante dessas questões. Não sei se tu vai fazer de novo, Tef, não sei qual é teu planejamento também, mas fica bem tranquilo. Tu quer medicina, né, Tef? Nem sei. Quero, aham. E tu queria UX também ou não? Sinceramente, não sei. Mas tu não tinha uma nota muito boa no Enem, é isso? É que eu não fiz o Enem ano passado, eu tava viajando, Ah, então bom. eu errei. Então tu vai ter que te puxar mesmo para fazer esse ano. Uhum. Então tá, lindonas, beleza? Qualquer dúvida, me procurem. Façam todas aí. A ideia sempre, a última aula eu deixo, né? A última aula é semana que vem. Eu sempre deixava ela no presencial para tirar todas as dúvidas que alguém tivesse. Então vinha para a aula quem tinha dúvida, quem precisava de resoluções. Então a gente faz isso virtual, né? Fazer o quê? Vamos continuar. Então semana que vem eu entro aqui e aí a gente revisa tudo que vocês quiserem. Se vocês precisarem de alguma coisa que vocês não tenham entendido direito, aproveitem o momento, tá? Não entendi direito indução eletromagnética, não entendi direito circuitos. E aí usem esse espaço da semana que vem, a gente revisa esses conteúdos aí que talvez tenha ficado mais fraco. Tá bom. Beleza? Beleza, então. Valeu, meninas. Obrigado pela atenção. Bom dia hoje. Está um dia lindo hoje para estudar física. E aí se puxa. Beijo. Obrigada. Tá bom, Obri. Tudo de bom. Tchau, tchau.